Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Seu dia seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho do dia, liturgia da palavra. Estamos na escola do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, quarta-feira da 12ª semana do tempo comum. Nós contamos as semanas. O Senhor, no Salmo, nos ensina a falar assim: Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios. Nós estamos contando os nossos dias na presença de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho de 2021, da 12ª semana do tempo comum. Seja bem-vindo, Valmir, seja bem-vindo, Livingston, seja bem-vindo, Eni, lá de Chiador, seja bem-vinda, Maria Neuza, Luiz Cláudio, sejam bem-vindos, irmãos e irmãs que estão ao vivo também, como a Jane, como a Angelita Carvalho, como a Tereza Pereira, Ana das Graças, Sônia e Walter Galdino, Renata Roque, Jussara Tex, olha aí, Rômulo Hermes, sejam bem-vindos. Você que também vai assistir no YouTube, você que assiste no YouTube, coloca um comentário lá. Também se inscreva no canal, ative o sininho, curte o vídeo e comente, para que a gente possa saber que você esteve lá nos visitando no YouTube, tá bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, Joel Moreira, lá de Mauá, Ana Maria, Ana das Graças. Ai, cadê a Eliane Maria Lopes, mãe? Já disse aqui, eu. Ela tá aí? Olha aí, Eliane Maria Lopes, Nathalie. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Gisele, Penha vai assistir esse vídeo. Deus te abençoe, Penha, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. Amém? Claudinha, olha que beleza. Querida Beth Soares, Paulinha, glória a Deus. Bênção do Senhor. Pastor Orlando Lima Júnior, é o famoso Orlandinho. Né, Marisa? É a bênção, Orlandinho. Orlando Lima Júnior, chama só de Orlandinho agora, mãe. Só sei dançar. Muito bom, Pastor Orlando. Vamos ver o Evangelho de hoje, dia 23 de junho. 23 de junho. Quarta-feira da 12ª semana do tempo comum, é Mateus 7, do 15 ao 20. Que bênção! Mateus 7, 15 ao 20. Meu amigo Fábio Lúcio Brandi, querida Diná, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons,
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, Gessé. Estamos sentindo falta do Gessé, Marisa? Porque Gessé está no Rio com a Carmen. Deus abençoe a Carmen, a saúde, a pressão arterial da Carmen. Em nome de Jesus, querido Ione, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão abençoado na Tua presença. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. É a Tua misericórdia que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos abençoado tremendamente. Nós temos alegria, nós temos paz, nós temos a Tua bênção na nossa história e na nossa vida. Continue conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, nesta palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, tanto o evangelho de hoje quanto o evangelho de amanhã, os dois evangelhos, irmã Herodi e Davi, irão falar sobre o falso profeta. O falso profeta. E é interessante que nessa perícope de hoje, o Senhor fala como o falso profeta se apresenta. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Não é? Eu não tenho apenas que saber que eles existem. Eu tenho que tomar cuidado com eles. Eu tenho que tomar cuidado com o falso profeta. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês. O falso profeta vem até nós. O falso profeta se apresenta, não é? E o pior de tudo, que eles apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Ora, se o falso profeta vem disfarçado de ovelha, significa que ele tem aparência de ovelha, cheiro de ovelha, voz de ovelha. Não dá para se perceber quem é falso profeta pela aparência. Porque a aparência do falso profeta é uma aparência de ovelha. Sempre quando você conhece a pessoa pela primeira vez, você está conhecendo a aparência das pessoas. Nós que somos pastores itinerantes, nós sofremos sempre esse baque, né, Marisa? Quando a gente chega numa igreja nova, uma igreja de 400 membros, de 500, de 100 membros, de 30 membros, todo mundo vai olhar para a gente, mas todo mundo só conhece a nossa aparência, não é? Conhece só a aparência. Então, o falso profeta, ou qualquer pessoa que você conheça pela primeira vez, você conhece só a aparência. Mas o falso profeta, querido, ele parece com ovelha. Ele tem toda a aparência de ovelha, tem voz de ovelha, tem jeito de ovelha, tem piedade de ovelha. É uma ovelha perfeita. O falso profeta é uma ovelha perfeita. Só para, que ovelha bonita. Mas Jesus diz que tudo é um disfarce. Por dentro existe um lobo voraz. Olha que palavra. Lobos vorazes. Por dentro daquela aparência, por dentro daquela performance, há um lobo escondido que ele é muito voraz. Então Jesus diz assim: toma cuidado.
não apenas saiba que ele existe, mas toma cuidado com ele. Porque ele vai se apresentar a você. Ele vai atrás de você. Ele vai aparecer para você com todas as características de uma ovelha. Mas por dentro é um lobo voraz, um lobo que devora, um lobo que destrói. Não é? Hoje você tem lobos pela internet, falsos profetas pelo YouTube, falsos profetas pelo WhatsApp, falsos profetas pelo Instagram, falsos profetas pelo TikTok, pelo Kawaii. Tem falsos profetas muitas vezes indo à igreja, falsos profetas que vão parar você na rua, não é? Mas isso não é algo novo hoje. Toda a história da igreja, toda a história da salvação, tanto do antigo, do novo, quanto a história da igreja, apareceram essas pessoas, mulheres e homens, movidos pelo diabo, com aparência de ovelha, com palavras de ovelha, com gesto de ovelhas, mas por dentro eram lobos vorazes. Aí a pergunta fica: Senhor, como identificar o lobo, o falso profeta? Como identificar? Jesus diz que é simples. Jesus diz que é simples. Diz assim: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Uma vez nós conhecemos uma pessoa que ela tinha um testemunho lindo, falava com uma perfeição, com uma persuasão, de uma excelente oratória. Todos nós ficamos assim maravilhados com aquela pessoa. Maravilhados. Em questão de meia hora, a gente percebeu que essa pessoa cometeu mentira. Falou descaradamente uma mentira. E a gente começou a perceber que era um falso profeta. Porque você vai conhecer o falso profeta, querida, pelos frutos. Pelos frutos. Você vai ver se um pastor presta ou não presta, é pelos frutos. Você vai ver se aquela mulher de oração é mulher séria ou não, pelos frutos. Você vai ver com aquela pessoa que bate na tua porta, dando uma palavra de Deus, é de Deus ou não é? Pelos frutos. Amado, a vida é assim, você vai conhecer pelos frutos, não pela aparência, não pelo momento imediato. Hoje existem vários nomes, né? Spam, fake news, né? Vírus, que você recebe aí pela internet direto. Tudo com boa aparência. Você entra, é uma forma de roubar seu dinheiro. Pelos frutos. Eu lembro de Paraná, quando 2 policiais militares foram abordar um rapaz. E a moça ficou muito brava porque estava abordando o rapaz. Mas os policiais estavam abordando de uma forma ordeira. E o policial disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: nenhum bandido vem escrito na testa, sou bandido. Porque se viesse seria fácil. Por isso que a gente tem que abordar aquelas pessoas que desconfiam, né? Então a mesma coisa, nenhum falso profeta aparece assim: ei, eu sou um enganador, eu vim enganar você. Nenhum falso profeta diz isso, né? Pelo contrário, o falso profeta, ele vem como lobo voraz, disfarçado de ovelha. Mas Jesus diz: olha, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Olha o fruto da pessoa.
Olha o fruto da pessoa. Jesus está dizendo. Jesus diz assim: por acaso colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Você consegue tirar um pé de mamão, um mamão de um pé de laranja? Aí Jesus diz, olha que coisa fantástica, Jesus diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. É impossível o falso profeta dar frutos bons. Seus frutos serão podres, estragados e diferentes daquilo que ele fala. Ele diz: eu sou uma uva. Quando você vai ver o fruto, é um espinho. Né, Marisa? Ele diz: eu sou uma laranja. Quando você vai chegar perto, é um abacate. Jesus está dizendo: olha, pelos frutos você vai conhecer. Não, por acaso colhem uvas de espinheiros ou figo de ervas daninhas? Não, ervas daninhas não dão figos, espinheiros não dão frutos. Assim diz o Senhor: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore má produz frutos maus. Aí Jesus diz: a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Querido, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é uma nova criatura. Você é cheio de Deus. Logo, os frutos que você irá produzir serão frutos do Espírito Santo, frutos de Deus que está dentro de você. Essa é a tua verdade. Agora, se a pessoa não nasceu de novo, se a pessoa ainda tem as trevas no seu interior, se a pessoa ainda tem as trevas no seu espírito, ela vai produzir frutos de trevas. Não é? É impossível uma árvore boa produzir frutos ruins. É impossível uma árvore ruim produzir frutos bons. Então é simples assim. Pelos frutos, você vai conhecendo quem é aquela pessoa. Se ela é um falso profeta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o casamento, gente. Não é? Tem pessoas que vê a outra em 2 semanas, já está se casando. Não dá tempo para ver frutos. Não dá tempo para examinar a vida. Não dá tempo para perceber os frutos que aquela pessoa produz. Aí casa errado. Não é? Ou então está tão apaixonada que mesmo com o tempo não percebe os frutos ruins que tem ali. Oh, o importante que eu amo. Não é dessa forma. Mesma coisa a igreja, querido. A igreja do Senhor. Quando as pessoas estão enganadas em igrejas de falsos profetas, porque não percebe os frutos ruins daquele falso profeta. E Jesus não está falando de relacionamento, Jesus está falando de vida cristã, vida religiosa. Cuidado, querido, com aquela pessoa que tem palavra de ovelha, gesto de ovelha, cara de ovelha, mas disfarçadamente são lobos vorazes, que têm intenções malignas e maldosas. Olha o fruto, perceba o fruto. Jesus diz assim: olha, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Então você agora percebe no versículo 19 qual é o resultado e o fim do falso profeta. Assim como uma árvore boa que não produz bom fruto
a gente corta, tira do pomar, corta, faz uma fogueira com ela para botar uma árvore no lugar, assim também é o falso profeta. Ele vai ser cortado, ele vai ser lançado no fogo. Aqui refere-se à perdição eterna. Mas Jesus está nos orientando, e ele diz assim no versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pelos frutos, você conhece quem é a pessoa. Há um perigo muito grande também, queridos irmãos e irmãs, da pessoa julgar pela aparência. Não é? É um perigo. A pessoa vai lá na internet, vê assim a pessoa e julga pela aparência. Não é? Não tem condição disso, querido. Não é? A pessoa acaba julgando o outro pela aparência. Tratando-se de pastor, olha, esse pastor aí é muito litúrgico. Esse pastor não tem avivamento porque o culto dele é muito cheio de ordem, de beleza, de liturgia. Então é um pastor carnal, né? Aí vai lá na internet e vê o pastor rodando. Não, isso aí é muito avivado, é muito espiritual. Amado, muito espiritual ou muito carnal não está na performance, está nos frutos. Fruto na área financeira, fruto na área do caráter, fruto na área do relacionamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado. Né? Tem pessoas que trocam de igreja por causa de falsos profetas. E por causa de dinheiro também. Eu lembro que eu pastorei numa certa cidade, que eu perdi 2 ou 3 membros, porque o pastor de uma outra igreja falou: vem para a minha igreja que eu vou te dar um emprego na igreja. Vou te contratar como minha secretária. E ele conseguiu levar uns 3 da minha igreja, né? É falso profeta, querido. Olha, você está frequentando a sua igreja local, aí você encontra o falso profeta e diz assim: olha, sai da sua igreja. Eis que Deus está dizendo agora, vem congregar aqui, não congrega lá. Aí a pessoa iludida, é Deus falando, né? E troca de igreja, sendo que fez uma grande bobagem, né? Fez algo sem a direção de Deus, por motivações humanas, carnais. Então, amado, nós estamos num período de pandemia, estamos num período de crise, estamos num período dificílimo da nossa história, não é? Dificílimo. E é nesse período de crise que se levantam falsos profetas. Prefira ficar com a simplicidade do Evangelho. Prefira ficar com as palavras simples de Jesus. Leia todo o Antigo Testamento a partir dos óculos do Evangelho. Transforme toda a Bíblia Sagrada num santo Evangelho. Permaneça com o Evangelho, com os princípios do Evangelho. Não vá atrás de modismos, não vá atrás de movimentos, não vá atrás de barulho, não vá atrás de silêncio. Prefira o Evangelho, permaneça no Evangelho, caminha no Evangelho. Verdadeiramente use esse termo Evangelho de Cristo. Seja um verdadeiro evangélico. Viva o Evangelho. Não vá atrás de conversa fiada. Não vá atrás de revelações nem profecias. Vá ao Evangelho. Consulte o Evangelho. Deus pode levantar profetas. Deus pode trazer revelações. Deus pode usar quem Ele quer.
mas a base da minha fé é o Evangelho. Qualquer palavra, qualquer movimento, qualquer ação tem que estar baseado no Evangelho. Permaneça com o Evangelho. E o Evangelho diz: assim, pois, pelos seus frutos, vocês o conhecerão. Tranquilo, muito tranquilo. Não julgue pela aparência. Oh, mas ele falou em línguas, mas ele deu um grito profético, mas ele fez isso, aquilo. Não julgue pela aparência, querido. Tem muita lata vazia fazendo barulho. Muita lata vazia fazendo barulho. É melhor você sentar e ouvir a simplicidade do Evangelho do que ficar atrás de movimento, de barulho, de bagunça, né? E permanecer sendo enganado e com o coração vazio. O Evangelho é o critério da nossa vida. E Jesus diz que pelos seus frutos vocês o conhecerão. Perceba os frutos. Não perceba simplesmente a aparência. Perceba os frutos. Fruto do caráter, da verdade, do compromisso, da santidade, da seriedade. Fruto da presença de Deus. Frutos não se reconhece por arrepios. Cuidado, gente. Tem gente que pensa que é um verdadeiro radar. Não, eu percebo logo. Percebe nada. Não percebe. Jesus diz que você não percebe. Você vai perceber pelos frutos. Não pelo arrepio, pelo sentimento, nada disso. É um grande homem de Deus. Cuidado. Jesus diz, o único critério são os frutos. Perceba os frutos. Para que você possa se envolver ou não. Receber ou não. Muito importante isso. Muito importante. Eu não sei como acontece hoje, mas eu lembro que nos anos 80, 90, na minha cidade de Petrópolis, Roma, existia os profetas profissionais, né? Tinha um rapaz lá que você tinha que pegar a fila às 5 horas da manhã, porque ele começava a atender às 9 com um número. E cada pessoa que ia, ele dava uma revelação, uma profecia das mais absurdas do mundo. Eu conheci pelo menos uns 4 ou 5 assim, que eram os profetas profissionais, né? Cuidado, que ele não é dessa forma. O Senhor nos dirige pelo Espírito Santo, o Senhor nos dirige pela sua palavra, pelo seu Evangelho. O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Fique com a palavra, porque com a palavra você é mais do que vencedor. Com a palavra você é abençoado. Com a palavra você é enriquecido. Com a palavra você é cheio da graça do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar pela Penha, né? Penha que vai fazer uma cirurgia sexta-feira. Orando por ela. Tem aniversariante hoje, meu? Não? Seu Osmar, vou estar fazendo a visita hoje ao seu Osmar. Estou muito feliz por poder visitar seu Osmar. Nayara também, Deus abençoe, a Joana. Vamos estar orando nesse momento pela nossa irmã Marina, que saiu do hospital, mas realmente está numa casa de repouso, querida Marina. Está orando pela Marina. Vamos estar orando pela vida da Regina Helena, da Maria do pastor João Batista, pela Dimar e pela Amélia, né? Dimar precisa muito da graça de Deus, pelo Sosmar, né? Pela vida também da Penha, que eu já disse que eu vou operar sexta-feira, a Madalena, Evanil, a Paulinha, temos orado pela Zuleika também, querida Zuleika, que vai operar o câncer no pulmão.
né? Orar pela saúde da Carmen. A Carmen, ela vem para Nova Friburgo e no Rio a pressão dela sobe. Mas ela está no Rio, a pressão está subindo também. Então vamos orar pela Carmen, amém? Pela Paula, Maria Paula, teve notícias muito boas, né? Graças a Deus. Maria Regina, seu trabalho, sua família. Vamos orar pelos seus pedidos de oração. Escreva aí. Aqui é o caderno de oração, ó. É o caderno de oração aqui, ó. Amém? Então escreva aí seu pedido de oração. Amém? Tem algum aniversariante? Muito bom. Vamos então estar orando ao Senhor nesse momento. Né, Walter? Sônia e Walter Galdino, queridos irmãos em Cristo. Senhor, nós colocamos, ó Pai, a Moisete, a Ivete, a Luzia nas tuas mãos, todos os nossos irmãos e irmãs, todos os pedidos de oração que estão aqui. Deus, nos ajude a produzir bons frutos, nos ajude a ser pessoas santas e abençoadas por Ti. Quero abençoar a família, casamento, abençoar as igrejas, Senhor, abençoar, Pai amado, os doentes. Senhor, livra-nos do Covid. Abençoe o pastor Bira, Pai, que está precisando de milagres, Senhor. Oh, meu Deus. Abençoa, Pai, as pessoas que tanto necessitam de Ti. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado, as pessoas que estão agora pedindo, Senhor, traga a Tua bênção financeira. Estamos chegando agora na semana que vem, a última semana de junho. Deus, semana, Pai amado, tão difícil, final do mês. Vem abençoar, Pai, a área financeira. Vem abençoar a vacinação no Brasil, que a gente consiga comprar vacina, que as vacinas não cheguem no Brasil, Pai. Vários capitais suspenderam a vacinação porque acabaram as vacinas, Senhor. Nos ajude, Senhor amado, a vencer, Deus. A gente viu domingo Nova York, abriu aquela alegria, aquela festa. Pai, que a gente consiga isso através da vacinação, Senhor. Pai amado, nos dê graça, bênção. Abençoe o casamento dos nossos filhos. Abençoe a vida profissional e financeira. Abençoe cada irmão e cada irmã. Meu Deus, nós pedimos o Teu milagre. Pedimos, Senhor, uma quarta-feira guardada pelo Teu Espírito Santo. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê um dia cheio da Tua bênção. Pelas igrejas e pelos pastores e pastoras, pela vida de cada irmão e de cada família, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Com Jesus é só vitória. Tenha uma quarta-feira abençoada. Você que pode, hoje às 21 horas, nós vamos estar falando sobre última palavra de Wesley, mãe. Última palavra de Wesley, né? Eu falei que ia falar em 4 semanas, só tem que esse mês tem 5 quartas-feiras. Legal, né? Então, amados, se você puder, esteja com a gente hoje no Facebook, às 21 horas. Claudinha, que Deus te cure, Claudinha. Deus te abençoe em nome de Jesus.
pastor Orlandinho, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Amém. Tenha um bom dia com o Evangelho do dia. Pastor Elias, olha que beleza. É bom ver o pastor Elias aqui sempre. Ontem eu vi o pastor Elias no Instagram. Pastor Elias, amado de Deus, pastor Orlando. Quando eu olho o pastor Orlando e o pastor Elias, dá uma saudade de ver os dois juntos. Um beijo. Com Jesus é só vitória. Bárbara, Nancy, Elzimelo e Luiz, Maria Regina e Carlos, Jussara, Tex e família. A paz, Beth.